Meus amados irmãos, querida congregação do Senhor Jesus, que Ele comprou com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dEle. Abramos, irmãos, as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 31. Livro do Gênesis, livro das origens, capítulo de número 31. Eu farei a leitura dos versos 1 ao 21, e será essa a porção que nós iremos expor da palavra de Deus nesta manhã. Eu peço que você acompanhe com atenção, com dedicação, com apreço, pois esta é a bendita palavra do nosso Deus. Assim está escrito: Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ajuntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou: Levanta os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: Ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez.
Bondoso e poderoso Deus, Pai, nós te invocamos, ó Deus. Tu és o amado das nossas almas e pedimos que Tu nos abençoes pela manifestação poderosa do Senhor, pela palavra. Desde o início o Senhor disse e tudo se foi feito. Estava contigo o Verbo, o Teu Filho, e Ele era Deus, e por meio dele tudo se fez. Ó Deus, pela palavra abençoa-nos. A Tua palavra que não é mera, mas é poderosa para nos renovar, Senhor. Fala conosco, alimenta o Teu povo, sara o Teu povo, anima o Teu povo, Senhor. Santifica o Teu povo. E aqueles que estão aqui, que não conhecem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e Pai de Jesus Cristo, Deus das Escrituras, que o Senhor se dê a conhecer a Ele. Em nome de Jesus, assim nós te oramos. Amém. Você já passou por alguma experiência que, então, indo para a casa de algum parente ou amigo, ou alguma pessoa conhecida, no início tudo eram flores, no início todas as conversas eram risos, mas eis que alguma coisa aconteceu, ou até mesmo talvez por conta do tempo ali no convívio, as coisas já não eram tão fáceis. Você já passou por uma situação assim? Estar na casa de pessoas assim, por um lado é bom, mas especialmente quando elas não temem ao Deus, ao nosso Deus, o Deus das Escrituras, as coisas podem se tornar difíceis. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele chegou na casa de Labão, e Labão foi recebê-lo e disse: entra, venha, bendito do Senhor. Os filhos de Labão, inclusive, já estavam ali, também recepcionando Jacó. Tudo eram flores, riso no rosto. Mas eis que quando o Senhor começa a abençoar Jacó, e dar a Jacó aquilo que ele prometeu, porque dele é toda a terra, e ele dá as coisas a quem ele bem quer. Labão, o usurpador, o enganador, o egoísta, ganancioso, já não estava mais rindo para Jacó. Jacó percebe então a situação e o Senhor o chama de volta para casa. E esse é o tema do nosso sermão de hoje. De volta para casa. Depois de 20 anos, quase 21 anos, Jacó está de volta para a casa dos seus pais, na terra de seus pais. E nós iremos então ver esse sermão em 3 partes. Preste bem atenção. Ponto 1, Jacó se torna indesejado. Versos 1 e 2. Ponto 2, Deus chama Jacó. Versos 3 a 16, a maior parte do nosso sermão. E ponto 3, Jacó foge com honra. Sim, porque a vida de Jacó era fugir. Ele saiu fugido da sua casa, dos seus pais. Agora ele volta fugido, saindo da casa de Labão. Mas essa não é uma fuga como a anterior. Jacó fugiu porque ele enganou seu irmão. Ele causou grande confusão na sua casa. Mas agora Jacó está fugindo com grande honra. Deus é quem está chamando ele. Ele não pecou em nada, pelo contrário. Então aqui nós veremos em terceiro lugar que Jacó foge com honra. Mas vamos ao primeiro ponto dessa parte, dessa grande história que nos ensina tanto, irmãos. A história agora do patriarca Jacó. Veja no capítulo 31, verso de número 1. Aqui começamos a ver que Jacó se torna indesejado, diz o texto. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam:
Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. Veja, Jacó se torna indesejado. É interessante que ele leva a fama de algo que ele havia perdido. Eu não sei se você está lembrado, mas lá em Gênesis 29, quando passamos por esse texto, quando Jacó chega na casa de Labão, ele conta o que havia acontecido. E certamente ele conta que ele havia enganado seu irmão, que ele havia tomado o direito de primogenitura de seu irmão, que ele havia enganado seu próprio pai. E agora, então, depois do Senhor tratar Jacó, os filhos de Labão, vendo a riqueza dele, dizem, ele se apossou do que era de nosso pai. Ele fez igual ele fez com seu irmão. Ele está só repercutindo aquilo que ele fez no passado. Jacó então leva a fama daquilo que ele de fato era, mas que ele não é mais. O Senhor tem transformado, tem trabalhado na vida de Jacó, mas você sabe como é um erro. Para que uma virtude se torne conhecida na vida de alguém, é difícil. Mas para que um erro se torne conhecido, é muito fácil. E para que isso se mude, leva tempo. Aqui está então Jacó levando a fama de alguma coisa que ele não era mais. Os filhos de Jacó o acusam disso. E então, quando Jacó percebe, ele não tem mais o favor de Labão, nem dos seus filhos, Jacó se torna indesejado. Perceba, o texto nos diz, numa tradução mais próxima, no verso 2, Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como há 3 dias atrás. Sim, porque há 3 dias atrás foi quando Jacó conversou com Labão e disse, dá-me minhas mulheres, dá-me os meus filhos, eu tenho que voltar para casa. E então Labão diz, fica comigo, eu tenho presenciado que Deus é contigo. Perceba, Labão queria Jacó com ele. Mas agora o mesmo Labão já tem um rosto diferente. Um rosto de quem não quer mais Jacó por perto. Jacó se torna indesejado. E veja que então não demorou muito, irmãos, para que isso acontecesse. Foram só 3 dias. Então veja que os filhos de Labão, inclusive, olham para Jacó e eles começam a invejar, sim, porque eles estão imitando o próprio pai. Labão amava o dinheiro. Nós vimos isso, inclusive, quando o servo de Abraão vai buscar esposa para Isaque. Ele vê as joias e o olho dele cresce em tudo aquilo. Era o dinheiro, o Deus dele. Labão, ele já não estava mais favorável, já não queria Jacó mais por perto, porque ele havia perdido o dinheiro. O Deus dele é esse, o humor dele muda conforme ele tem dinheiro. Se ele tem muito, ele está feliz, se ele tem menos, agora ele está rancoroso com Jacó. E os seus filhos o imitam, os seus filhos o invejam. Corria a conversa por aquele local e de alguma forma então chegou aos ouvidos de Jacó que ele estava se passando por ladrão, por enganador. Ao pai, a Labão, os filhos de Labão o imitam. Eles são egoístas. Eles não têm Jacó como irmão, afinal de contas ele é casado com as suas irmãs. Um cunhado deve ser tido como um irmão da família, e se ele então enriquece, ele deveria se alegrar. Ele não se alegra com isso. Pelo contrário, eles acham muito ruim. Pior que Jacó, meus irmãos, foi o Senhor Jesus.
que mesmo não tendo pecado, Jacó sim pecou há algum tempo atrás, apesar de agora o Senhor estar santificando a sua vida. Mas Cristo nunca pecou, e foi ele quem levou a pior fama de todas. A fama de um embusteiro, um mentiroso, de um blasfemo, mal visto até mesmo pelos seus próprios irmãos. Não tendo fama na sua própria terra, como ele disse o profeta, na sua terra não tem nenhuma fama. E isso ele sofreu por causa da bênção que Deus derramou sobre a sua própria vida. Pior do que Jacó foi o Senhor Jesus. Aqui vemos então que Jacó se torna indesejado por causa da bênção que Deus derrama na sua vida, como um reflexo de como Cristo se tornou indesejado por toda a humanidade. Porque ele sim era o descendente prometido, o eleito, o possuidor de toda a riqueza de toda a terra. Vemos então em primeiro lugar como Jacó se torna indesejado, e agora em segundo lugar como Deus chama Jacó. O Senhor está vendo todas essas coisas. E logo em seguida então o texto diz no verso 3: E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Que palavra maravilhosa Deus diz a Jacó. Deus está reforçando a sua promessa de estar com Jacó. Jacó olha para Labão e vê que o seu rosto já não é mais o mesmo. Alguma coisa está estranha, o clima está pesado. Ele já não está sendo mais benquisto como antes. Ele sente a distância, ele está sozinho na casa de Labão, no meio dos filhos de Labão. Mas Deus aparece e diz a Jacó: eu serei contigo. Eu serei contigo, Jacó. É como se Deus estivesse dizendo a Jacó: se Labão não está mais com você, porque ele é um enganador, ele ama o dinheiro, ele não cumpre os acordos, eu serei contigo. Deus está reforçando a promessa que ele disse, irmãos, lá quando Jacó pegou aquela pedra e se deitou nela, fez dela um travesseiro, e Deus prometeu dizendo que seria com Jacó e que não o abandonaria. Deus não deixará Jacó. E ele inclusive diz: volta à terra da tua parentela. E aqui vemos uma diferença quando a Bíblia agora está falando dessa terra. Porque antes a linguagem de Deus com Abraão era dizendo que daria aquela terra à sua descendência, mostrando que ainda não era de Abraão, digamos assim, nos termos estritos da palavra, mas agora Deus está dizendo: é a terra da tua parentela. É a tua terra, Jacó. Volta para lá. A promessa aqui está crescendo e se desenvolvendo de uma terra que Deus prometeu dar ao seu povo. Meus irmãos, é nessa terra, inclusive, que está a casa de Deus, Betel. Perceba como Deus se mostra a Jacó. Se ele está na casa de Labão, e ele está abandonado, sozinho, solitário, ameaçado, Deus diz: vai para Betel, a casa de Deus. Se ele não é acolhido na casa de Labão, ele é acolhido na casa de Deus. Como ele conta às suas esposas, e no verso de número 11, ele diz que Deus apareceu a ele e diz: eu sou o Deus de Betel. Que texto maravilhoso, irmãos. Naquele ambiente inóspito que era a casa de Labão, Deus chama para recebê-lo na casa de Deus, um ambiente de acolhimento. Na hora certa, na hora exata. Como Deus então acolhe o seu povo e sempre está com o seu povo. Em momentos de abandono, em momentos de ameaças. Deus aparece a Jacó e diz: Jacó, eu serei
contigo. É isso que Deus diz aqui no verso de número 3. E então, o que Jacó faz? Ele não perde tempo. Ele chama as suas esposas, ele chama a sua família. E veja, ele passa a mostrar aqui como Labão está contra ele. Ele chama a sua família para perto do seu rebanho. Veja esse detalhe, no verso número 4, ele mandou chamar Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, porque era lá que Jacó ia mostrar, materialmente inclusive, como Deus tinha abençoado ele. Jacó chegou sozinho e sem nada, e até pouco tempo atrás ele não tinha nada, tudo era de Labão. Mas agora ele tem riquezas. E ele manda chamar as suas esposas para que elas conversem, vendo no meio daqueles animais todos, aquele grande rebanho que Deus tinha abençoado Jacó. Perceba que Jacó não é mais aquele que era guiado pelas suas esposas. Agora é ele quem chama as suas esposas. Diz o verso, no verso 4, que ele mandou ouvir chamar Raquel e Lia. É ele agora então quem a chama para guiar a sua família conforme Deus lhe ordenou. Como Deus está transformando a vida de Jacó. E percebe então a forma com a qual ele fala com as suas esposas. Ele passa a dizer no verso 5, vejo que o rosto de vosso pai já não me é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo empenho te tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Veja aqui, Jacó tem um cuidado para falar. Afinal de contas, ele está falando do pai das suas esposas. Ainda que Labão fosse enganador de fato, ele não deixava de ser o pai das esposas de Jacó. Isso então, Jacó toma como consideração e age com cuidado ao falar, mas ele também age com sinceridade. Veja a forma com a qual ele coloca os fatos que vêm acontecendo, para que ficasse claro que Jacó não está se indispondo com o pai das suas esposas, que ele não está saindo dali porque ele simplesmente mudou de ânimo, ou ele não quer mais, ou ele quer separar as suas esposas do pai delas. Ele coloca de forma sincera, e mais uma vez nós vemos, irmãos, como Deus tem trabalhado na vida de Jacó. Ele antes era um enganador e as suas palavras mudavam. Agora as suas palavras são uma só. Ele está sendo sincero. Ele coloca todas as coisas. Ele mostra como Labão tem enganado a ele. Ele mostra como Labão mudou 10 vezes o salário dele. Se ele dizia uma coisa, Deus abençoava então Jacó. Se ele mudava, então dizia outra, Deus também abençoava Jacó. E Deus mostra então como Jacó mostra então como Deus então está abençoando. Deus tomou, sim, porque Jacó não poderia tomar aquilo que não era dele, como ele fizera anteriormente. Mas Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele tira de uns e dá a outros. E ele, quando faz isso, não está roubando e simplesmente administrando aquilo que é dele. Perceba então como Jacó conta de forma sincera às suas esposas que Deus está com ele, apesar de Labão não estar mais. E ele mostra como, inclusive, Deus está vendo todas as coisas. Veja, na sua Bíblia, no verso número 12, ele continuou, levanta, falando aqui do sonho do anjo de Deus. E diz o texto, levanta agora os olhos e vê.
que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Deus sempre vê todos os esquemas dos homens, todas as tramóias, os enganos. 20 anos. E o anjo do Senhor diz a Jacó: eu vi, eu tenho visto tudo o que está acontecendo. E ele conta então a visão. E o anjo do Senhor, irmãos, que fala com Jacó, quando encarnasse, é ele mesmo quem experimentaria muitos enganos. Mas o Pai também viu todas as coisas. Quem está falando com Jacó aqui era aquele que pré-existiu em figura humana e depois encarnou, o anjo de Deus, o verbo que haveria ainda de encarnar, o que foi mais enganado do que qualquer de todos os homens. Mas o Pai viu todas essas coisas, a sua humilhação. E como vimos em Filipenses, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, para que toda a língua o confessasse, o exaltasse, e todo joelho se dobrasse diante dele. Percebe então que Jacó conta, chama a sua família para dizer que Deus está chamando, para dizer que Deus mandou ele partir. E quando Jacó está contando isso, ele também lembra que Deus é um Deus de aliança. Ele diz no verso 13: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Se Labão não cumpria com os seus acordos, com aquilo que foi acordado, com a palavra dita ali, Deus está dizendo: Jacó, eu estou lembrado do acordo que você fez comigo, do voto que você fez comigo lá atrás, há 20 anos atrás. Eu não esqueci. Eu sou o Deus de Betel, onde você fez aquele voto. Se os homens não cumprem as alianças e o acordo, Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança, diferente de Labão e de muitos homens enganadores. E então Deus dá uma ordem a Jacó, semelhante àquele deu a Abraão: sai desta terra e vai para um outro local. E mais uma vez Jacó aqui está mostrando na sua vida que ele é um eleito, o descendente eleito, aquele que Deus está abençoando. E aquele que inclusive mostra a fé que vem do próprio Deus, ele vai obedecer. Perceba então que Jacó conta todas essas coisas às suas esposas. E diz o verso 14: então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: ainda para nós parte, ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Suas esposas reconhecem o engano do seu próprio pai. Meus irmãos, naqueles dias, o pai da moça, ele recebia uma parte, um valor daquele que ia casar com as suas filhas. E parte daquilo que ele recebia era dado às suas filhas como presente. E elas dizem que foi exatamente essa parte que Jacó consumiu e gastou. Um valor que era dado, inclusive, em forma de em demonstração de amor para com as suas filhas, em preocupação com o seu futuro. Labão faz exatamente o oposto do amor.
Ele se preocupa consigo. Ele gasta consigo. Elas perceberam isso? Ele vendeu as suas filhas. E de fato, ele fez um acordo com Labão, com Jacó, e vendeu as suas filhas como quem vende objetos. As suas filhas perceberam tudo isso. Como Deus está mostrando todas as coisas claras, como Deus está trabalhando na família de Jacó. E Jacó então está chamando as suas esposas. E elas então ouvem aquilo que ele está falando. Imagine se elas não ouvissem. Como seria difícil para Jacó estar na casa do seu sogro que não mais queria ele ali, tendo que partir, recebendo uma ordem de Deus para partir, mas as suas esposas não querem seguir o caminho que Deus lhe manda. Como seria difícil para Jacó? Ele se sentiria ainda mais vulnerável. Mas as suas esposas fazem aquilo que deveriam fazer. Elas seguem o seu marido. Elas dizem: faz tudo o que Deus te mandou. Elas querem ser guiadas e cuidadas por Jacó, e como aqui elas agem diferentes, de como um relato da guerra de quem mais poderia ter filhos. Quando elas tomam as servas e diz: toma, se deita com essa serva que eu quero filho. Elas administram, elas ordenam todas as coisas, mas agora elas dizem: faz tudo o que Deus te mandou. Nós vamos com você. E como isso é um bálsamo para a alma de Jacó. Meus irmãos, e agora então chegamos ao nosso terceiro ponto. Vimos como Jacó se tornou indesejado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como Deus chama Jacó. E agora, em terceiro lugar, que Jacó foge com honra. Jacó foge com honra. Veja, diz o verso 17: então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres e seus camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. Jacó teve toda uma perícia, um cuidado, quando ele chama as suas esposas para falar aquilo que Deus havia falado para ele. Eu tenho que ir embora, eu tenho que deixar o pai de vocês, nós temos que partir. Vocês precisam agora cortar esse laço, esse cordão umbilical que deveria ter sido cortado há 20 anos atrás. Ele tem todo um cuidado para falar com as suas esposas. Mas uma vez que ele consegue êxito, agora Jacó é rápido. Perceba, Jacó demonstra maturidade para ter cuidado nessa conversa com as suas esposas, mas agora ele também demonstra maturidade e obediência e energia para fugir, para partir. E ele se levanta e ele vai. Ele não demora. Ele demonstra prontidão. E ele foge com tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Meus irmãos, os ventos da providência estão soprando ao favor de Jacó, de fato. Porque quando Deus aparece a Jacó e diz: sai deste lugar, é exatamente na fase, na época em que as ovelhas deveriam ser tosquiadas. E essa tarefa era uma tarefa demorada e que exigia que todos os servos de Labão, os filhos de Labão e o próprio Labão tivessem que se deslocar até o local, para distante da casa. E é exatamente nesse momento que Jacó ajunta todas as suas coisas e parte sem demora. E é exatamente também nesse momento que Raquel toma algo que Deus não havia dado a Jacó: ídolos de Labão. O texto não é claro por que ela fez isso, mas lá na frente nós veremos como Jacó irá dizer à sua família: lancem fora os seus ídolos. E já vemos aqui que então, se por um lado Deus estava operando na vida de Raquel, quando ela decidiu esperar ter filhos,
e não agir pelas suas próprias mãos, até que então veio José. Por outro lado, nós vemos ainda que Raquel apresenta manchas no seu coração, manchas de corrupção, manchas de idolatria. E ela leva os ídolos de seu pai. O texto finaliza, irmãos, mostrando como Deus tomou Labão de surpresa. Labão era aquele que costumava tomar as pessoas de surpresa. Ele fazia um acordo e depois ele mudava. E Jacó, então, era pego de calças curtas. Mas agora aquele que sempre enganou, sempre surpreendeu os outros, é surpreendido. Ele chega em casa, acostumado a ver as suas duas filhas, os seus netos, não tem mais ninguém. O seu gado, não tem mais nada. Ele saiu de casa e a casa estava cheia. Mas quando ele volta, não tem mais nada. Deus, ironicamente, toma Labão de surpresa. Porque o Senhor vê todas as tramóias dos homens. E agora então Jacó foge com honra. Antes ele fugiu quando havia pecado contra seu irmão. Agora ele foge com grande honra. Irmãos, que texto! Essa história de Jacó, ela não é apenas uma demonstração como Deus está operando na vida de Jacó. Ela também traz ensinamentos para mim e para você. E eu passo a dizer aqui algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, conserte relacionamentos prejudiciais na sua vida. Conserte relacionamentos prejudiciais na sua vida. Irmãos, ter parentes é uma bênção. Ter amigos, ter pessoas próximas é uma bênção, mas algumas delas são ímpias e não amam ao nosso Deus. É bem verdade que nós devemos amá-las, servi-las, demonstrar o amor com o qual Cristo nos alcançou. Mas veja bem, nós precisamos ter um relacionamento que proteja as nossas famílias e as nossas almas da corrupção e do engano dessas pessoas. Elas estão indo no rumo, mas nós estamos indo exatamente no rumo contrário. Elas pensam que devemos fazer algo para os nossos filhos, mas é exatamente o oposto que Deus nos ordena. E nós não podemos então submeter as nossas vidas e as nossas esposas, falo especialmente aos maridos, e os nossos filhos ao pensamento mundano que elas têm. Conserte os relacionamentos prejudiciais que você tem com as pessoas. Deus chama Labão, sai desse lugar. Corta essa relação. Não vai deixar de ser pai das suas esposas. Mas chega. E é isso que você e eu devemos fazer. Não significa que então devemos nos mudar geograficamente falando. Mas o nosso relacionamento precisa mudar. Muitas vezes, nós submetemos as nossas vidas a situações que Deus não nos ordena. Em temor a parentes e pessoas conhecidas que querem coisas de nós que desagradam ao Senhor. Como nós devemos aliviar o nosso coração, irmãos, desta carga? Cristo nos libertou do pensamento e dos mandamentos de homens. E não somos servos deles, mas de Cristo. Reitero, não significa então que você irá destratá-los, que você irá abandoná-los, não prestar a necessidade, o auxílio quando eles precisarem.
mas precisamos consertar os relacionamentos que são prejudiciais à nossa fé. Aqui está a primeira aplicação. A segunda aplicação vai aos casais. Maridos, vocês são chamados a guiar as suas famílias. Vocês, ou melhor, nós somos chamados a guiar as nossas famílias. Como nós falhamos, irmãos, quanto a esse dever? Como o mundo, inclusive, nos pressiona. Então, de fato, temos a luta que o presbítero Amazonas mencionou, interna, em nós. E este mundo que cada vez diz que os homens não devem tomar as rédeas das suas casas, que não devem resolver as coisas e proteger a sua família, que devem deixar que as suas esposas então decidam aquilo que elas devem fazer, que os seus filhos decidam aquilo que eles devem fazer, não devem ser contrariados. Como o mundo então nos pressiona. Mas nós continuamos sendo chamados a guiar a nossa casa. Mas, irmãos, como é maravilhoso olhar para esse relato de Jacó. Jacó foi aquele que estava como uma pessoa guiada na sua casa. Uma hora ele se deita com a Raquel, outra com Lia, outra com a serva da Raquel, outra com a serva da Lia, e não era ele quem guiava a sua casa. Mas agora Jacó, tendo ouvido a voz do Senhor, ele chama as suas esposas. Perceba, ele conversa com elas e diz: vamos, é por ali que temos que ir. E então ele guia a sua casa. Homens, vocês têm dificuldades de guiar as suas casas? Vocês olham para si e dizem: Senhor, eu não tenho jeito. Senhor, eu não tenho condição de... Eu acho que isso é questão de personalidade. E a minha personalidade, então, não é para guiar a minha família, para governar a minha casa. Talvez isso não seja para mim. Você chega a pensar isso? Você sucumbe diante das provações que Deus tem colocado, uma após outra, nas suas mãos, e você se vê sem condições de guiar a sua casa? Olhe para Jacó. Como Deus transformou a vida de Jacó. Agora ele sabe discernir a voz de Deus. Ele sabe o caminho por onde ele deve ir. Ele tem a sensibilidade de não ser um autoritário, carrasco com suas esposas, mas de sentar com elas e dialogar com elas, sabendo que inclusive é um assunto sensível, que se trata do pai das suas esposas, mas ele não deixa de fazê-lo. Até que então elas percebem o que está acontecendo. Que é Deus quem está guiando a família através de Jacó. E ele então guia a sua casa. Homens, não sucumbam diante das provações que Deus tem enviado a vocês. Deus transformou Jacó. Deus pode transformar a mim e a você também. Como a graça de Deus está nesse texto, irmãos, é maravilhoso. Confie nele, porque Deus está te moldando, te talhando a forma daquele que é o marido, o esposo perfeito, o noivo da igreja, aquele que não erra ao conduzir a igreja, aquele que não a entrega aos seus pecados, mas aquele também que não é um opressor sobre as afeições e pensamentos da igreja, mas aquele que sabe falar ao coração da sua noiva e guiá-la pelo bom caminho.
Deus está nos moldando, maridos, homens, à estatura desse grande esposo. E é por isso que ele nos envia tantas e tantas e tantas provações. Como nós aprenderemos? Sendo provados. Por isso não sucumba. Por isso não desanime. Confie nesse maravilhoso Deus. Confie nele. Tema a ele. Não seja relapso. Confie na sua palavra, vá até ela. Esposas, vocês também devem ter bom ânimo. Quem era Raquel? Quem era Lia? Dominadas pelo seu desejo de ter filhos. Como dizemos na Bahia, apertando a mente do seu esposo. Ou seja, importunando o seu esposo, colocando sobre ele um peso que não estava nas suas mãos. Ter filhos. Agora elas são aquelas que ouvem seu marido, reconhecem o que Deus está fazendo na sua casa e dizem: vamos, meu esposo, nós iremos com você. Talvez vocês digam, esposas, eu sou muito impetuosa, quando eu vejo já estou fazendo as coisas, eu não consigo esperar pelo meu marido. Olhem para Raquel e para Lia. Elas aqui estão demonstrando transformação. Como esse texto está encharcado de graça, irmãos. Eu quero finalizar com uma terceira e última aplicação. Deus vê os acordos fraudulentos dos homens. Deus vê as fraudes dos homens. Não importa quanto escondidas elas estejam. Não importa se eles dizem, ninguém vai ver. Nós temos o poder. Nós somos a autoridade. Se eles dizem ou pensam, nós somos a lei. Não importa, Deus vê. E como temos vivido, inclusive, dias nesse nosso país, irmãos, em que homens que têm o poder, que vem de Deus, agem como se fossem a lei. E agem contra a lei, por debaixo do pano, como se fossem Deus. Deus está vendo? Deus disse, o anjo de Deus apareceu a Jacó e disse, eu tenho visto. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Como isso deve ensinar o meu e o seu coração a descansar. A não nos entregar ao desespero, a uma irritação tremenda, que nós, inclusive, não conseguimos ter paz e viver. Deus está vendo. Ele quem guia o povo dele de volta para casa. Irmãos, nós estamos de volta para casa. Essa não é a nossa casa. A nossa casa é aquela que Cristo disse que iria construir. Esse lugar está tomado de pecado. Ele é um mundo falido. Mas aquele mundo, a Nova Jerusalém, que Cristo foi construir, ela não é injusta. Ela não tem pecado. Por isso, não deposite a sua esperança numa situação melhor. Economicamente, politicamente. Nós estamos de volta para casa. Então, Deus está nos santificando. Descansemos o nosso coração nele. E caminhemos. Nós estamos acampando hoje e descansando nele, um dia do descanso. Amanhã nós iremos continuar peregrinando até que ele volte. Amém. Vamos ficar de pé.
Vamos orar, irmãos. Bendito Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Como o Senhor mostra a Tua graça, ó Deus, não só para com Jacó, mas para conosco também. Como o Senhor está com o Teu povo. Como há aconchego na Tua casa, como o Senhor se manifesta, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. É aqui que nós devemos estar de fato. Esta é a nossa casa. É aqui que o Senhor nos acolhe. É aqui que temos paz. Obrigado, Senhor, pelo dia do Senhor, pelo culto, pela Tua palavra, pelo Teu povo. Obrigado pela Tua promessa, pelo pacto feito em Jesus Cristo. E por causa dele, Senhor, em fidelidade à Tua palavra, é que o Senhor está nos transformando. Como é bom, Senhor, ver a Tua transformação em nossas vidas. Que o Senhor alegre e anime o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.